E aí, fellas, Mr. X aqui, e eu venho aqui mais uma vez em um Drops para falar sobre como os roteiros estão ficando cada vez piores. Especificamente, como a Netflix vem emburrecendo os seus roteiros com frequência. Bom, eu tinha dito no meu último vídeo que eu ia fazer uma série de 3 vídeos, né? E esse, no caso, é o segundo vídeo. E eu queria falar um pouco sobre o quão eu fico completamente maluco com a questão de a Netflix está ativamente emburrecendo os seus roteiros para que você consiga assistir enquanto você mexe no seu celular. O que para mim é um grandíssimo problema quando eu me lembro que a Netflix está comprando a Warner. E a Warner está querendo ser comprada pela Netflix ao invés da Paramount. Essa compra para mim é um dos maiores desastres que poderia ter acontecido nessas últimas décadas. Porque, para todos os efeitos, né, a gente viu o que aconteceu com a compra da Fox pela Disney. E olha, eu não vou mentir, eu era um dos apoiadores disso. Afinal, eu gosto de Marvel, pelo menos eu curti bastante o MCU por muitos anos, e eu sempre quis ver uns X-Men bem adaptados. A gente mais ou menos conseguiu isso com X-Men 97, mas ainda não é o bastante. E no final das contas, a compra pela Fox só se provou pior do que foi esperado. Apesar de o material estar lá na Disney Plus e etc., ter todo esse conteúdo não foi suficiente para a Disney conseguir bater de frente com a Netflix. E da mesma forma a Warner, é muito curioso isso, cara, porque a Warner, ela atravessou gerações, passou por muitas coisas, sobreviveu a grandes mudanças do cinema, mas infelizmente não conseguiu se sustentar na era dos heróis e nem na era do streaming. Eu falo isso, cara, tendo tido o HBO Max por um bom tempo, mas, cara, objetivamente eu acho a HBO Max um dos melhores catálogos de coisas para se assistir, pelo menos aqui no Brasil, mas um dos piores aplicativos que eu já vi na minha vida. Cara, é um aplicativo fraquíssimo. Consegue ser tão ruim quanto o da Paramount. Eu digo isso porque eu já experimentei vários aplicativos de streamings e etc. E infelizmente, ou felizmente, depende do seu ponto de vista, o melhor ainda é o da Netflix. E é deveras complicado isso, cara, porque para todos os efeitos, a Netflix ela quer o catálogo de IPs que a Warner tem disponível. A Netflix não está interessada na divisão de jogos da Warner. Cara, isso me dá uma depressão genuína, porque, mano, eu gosto muito da série Arkham de Batman, eu gosto de Sombras de Mordor, eu gosto de Mortal Kombat e Injustice. E, cara, pensar que talvez essa divisão ela seja abandonada ou talvez deixe de existir, claro, não acredito que vai necessariamente deixar de existir. Eu acho que no máximo a Netflix vai, tipo, botar, tá aí, vocês ficam como um estúdio independente e tal, a gente empresta aqui as propriedades intelectuais, sem problema, fica aí. Eu acho que talvez essa movimentação seja o que vai acontecer, mas ainda existem as possibilidades muito altas desses estúdios de game fecharem. Novamente, a Netflix só está interessada nas IPs. E cara, é muito doido isso. Porque, bicho, como eu falei no vídeo anterior, a Netflix está ativamente emburrecendo os seus roteiros para que você tenha a capacidade de assistir as paradas no celular. E mano, sabe o que foi mais louco? Eu não sei se vocês assistiram um documentário que saiu sobre a temporada final de Stranger Things. Eu mesmo só vi um episódio e tal, e depois vi uns reviews da galera pipocando aleatoriamente no Instagram. E aí eu vi uma coisa que eu fiquei abismado. Os Duffer Brothers estavam usando o chat GPT em 3 abas diferentes enquanto escreviam o roteiro da série, cara. Mano, olha a maluquice que tá acontecendo. Ou seja, os caras estão escrevendo através de chat GPT
E olha, não é como se eu fosse exatamente uma pessoa super, hiper, mega contra IAs, porque às vezes eu tenho que usar, né, e etc, para algumas atividades específicas. Só que, bro, você está fazendo um produto criativo em que, pô, beleza, talvez facilite a sua vida, cara, mas, bicho, assim, eu acho que ter a habilidade de detecção básica de padrões é uma habilidade que ao mesmo tempo é uma bênção, é uma maldição na minha vida. Porque, bicho, sem brincadeira nenhuma, eu constantemente me ligo quando uma pessoa tá usando um texto de IA no Instagram e em outros lugares. Porque, bicho, a forma de escrita, a forma de falar, sei lá, os diálogos, a formatação, tudo, cara, tudo. É muito fácil de você detectar quando foi uma IA que escreveu aquilo, mano. E, bicho, eu vi muita gente falando que realmente essa última temporada de Stranger Things parece bastante que foi escrita por uma IA e, cara, pelo visto as coisas estão se provando cada vez mais verdadeiras. E, bicho, olha que louco, lá no documentário tem uma cena que um dos showrunners ele fala: cara, você não acha que devia ter uns Demogorgons e uns Demodogs? E os caras falaram que não, que eles já usaram demais. Ah, meu irmão, tá vendo o que eu tô dizendo? Cara, essa compra da Warner pela Netflix é a pior coisa que poderia ter acontecido com essa empresa, cara. Porque, bicho, assim, eu gosto de, como eu falei, eu gosto de Mortal Kombat, eu gosto dos super-heróis da DC e eu gosto de outras propriedades intelectuais que estão no guarda-chuva da Warner. E eu não gosto da ideia de a Netflix monopolizar isso. Porque eu juro pra vocês, eu duvido muitíssimo que a Netflix vai fazer coisas minimamente decentes com essas propriedades intelectuais. Bro, você já pensou a Netflix podendo mexer em The Batman? Cara, The Batman foi uma das melhores coisas que a DC conseguiu produzir nos últimos anos. E olha que eu gostei de Superman, mas The Batman é melhor. Olha isso, cara. Eu acredito que com esse próximo filme de The Batman prestes a sair, talvez a Netflix não meta o bedelho demais. Mas com certeza na parte 3, que seria o final da trilogia, eles vão meter o bedelho a rodo, filho. Não é à toa que a Netflix já está decidida que eles querem limitar as janelas de exibir filmes no cinema só durante 17 dias. E, cara, a maioria dos estúdios está tendo uma genuína dificuldade de fazer com que o pessoal vá para o cinema. Talvez isso pode ser uma saída interessante para a Netflix. Pode ser que sim, mas eu duvido muito, cara, porque a pandemia já provou que o formato de streaming para filmes de grande orçamento não compensa, cara, não se converte em mais assinaturas. Talvez, com a Netflix tendo as propriedades intelectuais da Warner, talvez isso vai angariar mais assinantes. Mas mesmo isso também vai ser um problema, porque, cara, olha que louco. Com certeza, para compensar, assim como foi no Game Pass, inclusive, vídeo muito bom que eu fiz, o preço da assinatura da Netflix definitivamente vai para a estratosfera. E o pior, eu não sei se vocês receberam essa notícia, que a Netflix está ativamente bloqueando conteúdos pra gente que usa plano com anúncio. Irmão, se essa moda pega, eu tenho medo do que pode acontecer com outros streams no futuro, cara. Realmente, cara, eu acho que o caminho das águas misteriosas é muito mais saudável do que qualquer outra coisa. Porque parece mentira, mas do ângulo de vista que eu tô vendo, compensa mais você juntar uma galera, assinar o YouTube Premium Família pelas vantagens do YouTube Premium. E o resto? O meu mano Knuckles pode explicar melhor do que eu. Pirateiem como nunca piratearam antes! Mas é isso, cara. E olha, eu tava parando pra pensar uma coisa muito louca. Olha que doideira. It Bem-vindo a Derry. Não assisti, então não opinarei sobre. Olha que louco. Essa nova, digamos, fase de It, querendo ou não, é muito inspirada por Stranger Things. E agora eles vão ter de propriedade uma coisa que inspirou Stranger Things e agora também foi inspirado em Stranger Things. Então é a cópia da cópia que se inspirou na parada. Bro,
Eu realmente não vejo como isso pode ser uma coisa positiva de forma nenhuma. Nenhuma. Pelo amor de Deus. Em resumo da ópera, significa as coisas estão ficando piores, estão ficando cada vez menos interessantes e cada vez mais slop. Pra quem não sabe o que é slop é basicamente um produto que ele é simplesmente assistível ou consumível. Ele não é nem bom, ele não é ruim, ele é só slop, ele só é paia, ele só é sem graça. É um produto feito para que você consuma e vá para o próximo produto. E é isso, cara. A Netflix é a rainha do slop. Cara, olha isso. Os caras vão ter a possibilidade de fazer slop com as propriedades intelectuais da Warner, brother. E bom, com as altas chances de aumento nos serviços de streaming da Netflix, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu vou ser o rei dos